verso 8 ao 12. 2 Coríntios 4, do verso 8 ao 12. Que fala: sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo a morte de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de maneira que em nós opera a morte, entretanto, em vós opera a vida. Senhor, muito obrigada, Pai, por essa tua palavra. Obrigada pelo teu Espírito Santo que se encarrega de gerar vida em nós, em meio às aflições e tribulações. Obrigada porque Ele se encarrega de nos lembrar, Pai, a que nós pertencemos. E nessa noite eu te peço que tua palavra seja revelada da mesma forma no coração de cada um que aqui chegou. E nós possamos sair daqui, Senhor Deus, revelando o poder que foi depositado dentro de cada um de nós, que nos fortalece, que nos conduz, que nos molda, para que nós possamos dia após dia, ainda que diante de adversidades, ainda que diante de confrontos, ainda que diante de tribulações, nós possamos avançar em direção ao propósito ao qual nós fomos alcançados. Eu declaro em nome do teu Filho Jesus que a tua palavra ela incendeie cada coração. Eu declaro em nome de Jesus sarças ardentes nesse lugar, e que quando nós sairmos dessa igreja, nós possamos tocar pessoas e transformar a vida delas, assim como nós fomos transformados pelo poder dessa verdade. Essa é a minha oração e eu te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Não é fácil, né? Eu li esses versos e durante muito tempo ele foi o cuscuz por baixo de situações que eu passei. Durante muito tempo foi o alimento sólido que segurou a estrutura dessa pessoa que vos fala. E realmente não é fácil passar por dores, passar por decepções. Não é fácil para a gente passar por tropeços, passar por pressões, passar por tribulações e encontrar em situações como essa propósitos. Não é nada fácil a gente olhar para cada uma dessa tribulação mencionada aqui e sentir-se animado. O apóstolo Paulo ele fala aqui de diversos tipos de tribulações que se levantam, e lendo a princípio, realmente não é nada fácil a gente se sentir animado passando por esses processos. Mas, ao ler, ao se alimentar, ao permitir que essa palavra ela gere força dentro de nós e entender o propósito que ela vem, que é para nos trazer ímpeto, nos trazer direcionamento, nos trazer consolo, nos trazer conforto, nos trazer ânimo, nos trazer encorajamento. Ao ler esses versos, a gente vê como é reanimador e como gera força em enxergar na dor, nas pressões, e não saber por que as situações se levantam da forma que se levantam. Poder enxergar nas perseguições, poder também enxergar nas lutas um caminho para a vida. Aqui o apóstolo Paulo ele apresenta que de maneira que em nós opere cada uma dessas pressões, opere cada uma dessas perseguições, por meio de tantas lutas, ainda que opere em nós a morte, mas serve para um propósito: gerar vida.
Quando a gente lê esses versos, a gente começa a entender que ainda que não seja fácil passar por tantas decepções, ainda que não seja fácil passar por tantas tribulações, ainda que não seja fácil a gente olhar para trás e ver tanta coisa que nos persegue, ainda que não tenhamos ânimo em passar por situações como essas, mas ao ler essa verdade, a gente vê como é reanimador, como realmente vai gerando força dentro da gente, para a gente enxergar nas dores que passamos, um caminho para a vida. Pois nós que estamos vivos, somos cotidianamente, diariamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas entretanto em vocês opera a vida. O apóstolo Paulo, ele fala que não importa as coisas que eu tenho se levantado contra a minha vida, não importa os processos que eu estou passando, eu sei que eu estou passando por muitas tribulações e muitas delas vêm tentando me abater, mas o que importa é que, entretanto, entre vós, cada tribulação, para que eu vença, que dentro de mim eu consiga administrar com a força que opera em mim, em vocês começa a gerar vida. Eu não sei quantos de vocês, mas esses versos enchem realmente meu coração de fé, de força, de ânimo, de encorajamento, de muita alegria, para poder seguir em frente. A gente vive em um mundo corrompido. Infelizmente, a gente vive em meio a uma geração perplexa, uma geração perversa, uma geração que está sob uma inconstância de sentimentos, uma inconstância de fundamentos, coisas que hoje são, amanhã já não são mais. Hoje se levanta um tipo de argumento, amanhã já se levanta outro tipo de argumento, e há uma inconstância dia após dia. As pessoas, elas estão cada vez mais perdidas, como ovelhas que não têm pastor. E a gente vive diante de uma constante oposição ao que o céu, ele promove para nossas vidas. As tribulações que se levantam, elas formam uma constante opressão contra a nossa vida. Um sistema contrário se levanta todos os dias contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a igreja. E esse sistema contrário, ele só vem pressionando a cada um de nós, a fim de nos quebrar, a fim de nos deixar vazios, a fim de vir nos esmagar, de nos deixar cada vez mais feridos, de fazer com que cada um de nós venha se sentir sozinho, frustrados, decepcionados, aflitos. Mas eu quero dizer uma coisa para a igreja: sempre haverão lutas. Todos os dias vão se levantar situações que vão tentar combater as nossas vidas. Mas nós precisamos nos levantar naquilo que foi colocado em nós, que é a palavra de Deus, e lutar o bom combate da fé. Porque ainda que esse sistema aí fora, ele vinha tentar nos abater, afligindo as nossas vidas, afligindo as nossas casas, afligindo a nossa caminhada, tentando afligir e deturpar a nossa jornada da fé, nós precisamos entender que existe um bom combate a ser lutado, e que nesse combate nós já somos muito mais do que vencedores. Nós vamos enxergar as situações que se levantam, sim. Elas estão vindo contra nós e é impossível não enxergar. Nós vamos enxergar cada tipo de situação que se levanta, e nós podemos também ser atingidos por essas situações. Mas o que a gente não pode é deixar que elas mudem a nossa forma de enxergar aquilo que Deus ele preparou para nós. Ainda que a gente veja situações vindo contra a gente, ainda que a gente seja atingido e a gente comece a sentir as pressões que se levantam, mas nós não podemos deixar que elas mudem a visão daquilo que Deus ele preparou para mim e para a sua vida. Porque aqui o apóstolo Paulo fala que em tudo nós somos atribulados.
As tribulações, elas vão se levantar, mas elas não podem nos deixar angustiados, a ponto de a gente enxergar que não tem saída. As tribulações, elas não podem ter poder para mexer com a nossa estrutura por dentro e nos deixar acuado no canto, a ponto de a gente não achar que não tem saída. Em tudo, nós vamos ficar perplexos, questionando. Mas por que situações estão se levantando? Por que isso está acontecendo comigo? Em muitas dessas situações a gente pode não saber a resposta, mas nós temos um Deus que tudo sabe. E esse Deus, Ele está conosco todos os dias, em todo o tempo. E ainda que a gente fique surpreso diante de situações que se levantam sem entender por que essas perseguições acontecem, nós precisamos entender que nós não podemos desanimar, porque Ele fala que em meio a todas essas aflições, nós precisamos ter bom ânimo, porque Ele já venceu. Então, quando o questionamento, pela que as tribulações se levantam contra nós vier, você se lembre, Ele já venceu. Então eu posso manter o meu ânimo ativo, eu posso me manter animado, sabendo que eu vou passar por essas situações, eu não vou ficar preso a elas, mas eu vou avançar em direção ao propósito que Deus Ele tem para mim. Nós seremos sim perseguidos. O apóstolo Paulo fala que em tudo nós somos perseguidos, mas nós não estamos desamparados. Nós não estamos sozinhos nessa batalha. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele fala que Ele jamais nos deixará só. Nunca, jamais Ele nos desamparará. Em tudo nós seremos abatidos. Mas ainda que situações eles venham nos abater, saiba de algo, você não será destruído. Nós não podemos deixar nos permitir que as situações nos taxem como derrotados. Diante das coisas que se levantam contra nossas vidas, a gente não pode em momento nenhum deixar que elas taxem a gente com o sinônimo de derrotado, de maneira nenhuma, de coitadinho. Porque situações difíceis, elas vão se levantar sim. Situações desagradáveis, elas vão se levantar sim. Elas vão tentar roubar a nossa identidade. Você é filho. Você tem um pai que cuida de você. E as situações que se levantam, elas vêm para tentar roubar a nossa identidade e tentar roubar o nosso relacionamento com Deus. Porque as situações, o inferno quando se levanta, ele se levanta para dizer assim, quem é você? Você é um derrotado, você é um frustrado, mas nós não podemos esquecer quem nós somos. Nós somos filho de um Deus todo-poderoso, que em todo tempo olha para nós e cuida de nós. A própria palavra dele é o testemunho vivo do seu cuidado para conosco. Então, diante das coisas que se levantam, meu irmão, diga, eu sou filho, eu não estou sozinho. Nessa jornada eu sei quem anda comigo, nessa jornada eu sei quem batalha as minhas guerras, e ainda que tribulações me persigam, ainda que situações se levantem contra a minha vida, que pressões venham, tentando me desanimar, eu sei quem cuida de mim. E é por isso que o apóstolo Paulo e tantos outros apóstolos de Jesus, discípulos de Jesus, homens e mulheres que a gente não saiba nem o nome, eles carregavam essa força, porque eles sabiam de quem eles pertenciam. Eles sabiam aquilo que eles estavam percorrendo, o caminho que eles estavam percorrendo, porque antes de Jesus ele partir, ele disse, vocês vão passar por situações, vocês vão passar por perigos de morte. Ele deixou tudo avisado, mas não se preocupem. Tenham bom ânimo. Então se lembre, quando o diabo tentar roubar sua identidade, tentar mudar a trajetória do teu caminho e roubar o teu relacionamento, a fim de te enfraquecer na fé, porque quando o diabo tenta roubar o teu relacionamento com Deus, é para fazer com que você enfraqueça na fé, e enfraquecendo na fé, você não vai nunca se enxergar vencendo, você não vai nunca se enxergar passando pelas situações, você não vai se enxergar nunca como mais que vencedor, de maneira nenhuma. Mas nessa noite Deus ele te chamou aqui para realmente nos levantar e dizer quem nós somos. E quando a gente sabe quem a gente é, a gente não olha para trás. A gente segue em frente.
As situações, elas tentarão nos tirar do lugar que Deus ele tem para mim e para você. Nós passaremos por decepções. Nós nos sentiremos abandonados. Jesus. Amém. Nós nos sentiremos abandonados. A tristeza, ela não vai deixar com que a gente enxergue uma solução. A tristeza, ela vai se encarregar com que a gente não consiga enxergar uma solução em meio às tribulações. Mas nós não podemos assumir um posicionamento de fracasso. Porque esse tipo de sentimento é essa sugestão que vai bater na nossa mente. É esse tipo de sugestão que vai chegar na nossa alma. Ah, eu não posso, eu não consigo. Já foi muito difícil as coisas que eu passei. Eu não vou tentar de novo, porque eu já sei qual vai ser o resultado. O sentimento de frustração, de tristeza, ela vai fazer com que a gente enxergue uma barreira que nos impede de avançar, que nos impede de prosseguir, de olhar para frente, de seguir em frente. E nós precisamos nos lembrar quem é que luta as nossas batalhas, quem é que está no controle das nossas vidas, quem é que está conosco. Ele corta a lança, ele quebra o arco. Ele destrói os carros de fogo. Ele faz cessar as guerras em meu e ao teu favor. Gente, quando a gente enxerga e conhece o Pai que a gente tem, ainda que tristezas no meio das tribulações, ainda que tristeza em meio às aflições que se levantam contra a gente, tente nos abater, quando a gente se lembra quem é que está com a gente, elas não conseguem nos parar. As barreiras, elas são transponíveis. As portas que se levantam não conseguem nos paralisar. Nós avançamos, nós prosseguimos, porque nós conseguimos enxergar naquele que luta as nossas guerras, a nossa vitória. Porque não é na minha força, não é no meu entendimento, não é no meu conhecimento, mas é na força daquele que luta as minhas guerras, naquele que já venceu todas as batalhas em meu teu favor. Os nossos sentimentos, eles vão dizer que não tem mais jeito. Os nossos sentimentos, eles vão encontrar argumentos na nossa alma. Os nossos sentimentos, eles vão ficar juntos com a razão. Vai ser hora que o sentimento da gente vai andar junto, lado a lado com a razão, para dizer, não adianta. Você não se lembra não, você se esqueceu. Para onde é que você está indo, trilhando o mesmo caminho? Chegou a hora de você dar um time. É o emocional junto com a emoção, pastor. Tentando nos parar. Os nossos sentimentos, eles vão tentar dizer isso, que não tem mais jeito. Mas, igreja, se há um direcionamento do céu e há sobre a nossa jornada, nós podemos prosseguir. Nós podemos seguir em frente. Os filhos de Deus, eles são guiados, eles são direcionados, eles são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E esse próprio Espírito, ele se encarrega de pegar cada palavra e gerar dentro da gente força, ousadia, ânimo, autoridade para a gente avançar, mesmo que nós estejamos dentro de uma fornalha de fogo. Ele faz nos enxergar situações como Deus ele olha e não como o inferno ele quer nos mostrar. É por isso que a gente não pode de maneira nenhuma permitir que os nossos sentimentos eles ocupem o lugar do Espírito Santo na nossa vida. Nós não podemos de maneira nenhuma permitir que os sentimentos, que ainda que eles sejam muito válidos e preciosos para nós, eles ocupem o lugar do Espírito Santo e da palavra de Deus na minha e na tua vida. Porque quem deve nos conduzir em meio a qualquer situação, quem deve nos conduzir, nos fazer avançar, quem vai nos levar para frente, para seguir em frente, é essa verdade.
e não são nossos sentimentos. Porque eles são sujeitos àquilo que acontece. Eles são sujeitos àquilo que está se levantando. Eles são sujeitos e vulneráveis àquilo que ele está vendo. A nossa alma, ela tem uma porta de entrada e vai gerar dentro de nós sentidos. Mas o nosso espírito, ele está pronto para enxergar aquilo que está no céu, preparado para mim e para a tua vida. E quando a gente se permite ser guiado pelo Espírito e pela palavra que habita em nós, a gente não para diante das situações que se levantam e tentam mexer com o meu e com o teu emocional. A gente não vai parar. Evite alimentar as dores. Tudo aquilo que a gente alimenta, cresce. Então comece a parar de alimentar as dores. Evite se isolar, porque você não vai conseguir sair deste lugar sozinho. Evite remoer situações. As conversas, as muitas conversas e as muitas lembranças, elas só nos deixarão no lugar de dor. E nós corremos um grande risco, escute bem isso, quando a gente fala muito sobre um sentimento, sobre uma proposta negativa que nos aconteceu. Quando a gente remói muito, quando a gente mastiga muito essa situação, a gente corre o grande risco de não conseguir sair desse lugar de dor. E ainda corremos um outro risco, que é de nos acostumar nesse lugar. Coitadinho de mim. Tá vendo, fulaninho? Já está me perseguindo. Olha aí. Bem que eu deveria ter ficado lá atrás. Quando a gente começa a remoer dentro da gente sentimentos, frustrações, dores, a tendência é a gente se acostumar com essa posição de vítima. E o Senhor, Ele não nos libertou para nós ficarmos numa condição de vítima, mas de muito mais do que vencedores. Eu posso ouvir um amém? Aleluia. Queira sair desse lugar de dor, queira prosseguir, queira avançar, queira seguir em frente. Em tudo nós vamos ser perseguidos, mas nós não estamos desamparados, nós não seremos desamparados. O dia mau, ele pode até nos perseguir, ele pode continuar atrás da gente, mas nós não estamos sozinhos, nós temos para quem recorrer, e Ele jamais vai nos abandonar. Ele é o nosso socorro e o nosso refúgio, bem presente na hora da angústia. Então, ainda que as lembranças ainda te acompanhem, ainda que menções daquilo que um dia tentou te paralisar, ainda te acompanhem, saiba de algo. O dia mau, ele não pode parar você, porque você não está sozinho. Aquele mal que se levantou contra a tua vida não pode te estagnar, porque você não está só nessa jornada. Existe alguém que luta por você e luta com você, e ele é o teu socorro bem presente nesse momento angustiante em que as lembranças tentam te arrastar para trás. Eu fico bastante feliz quando eu ouço testemunhos ou citações de pessoas que cruzaram por essas portas, que assim como eu, pessoas que chegaram aqui feridas, pessoas que chegaram aqui desanimadas, pessoas que chegaram aqui carregando realmente uma bagagem de desapontamento, com muitas situações que aconteceram com ela, contra ela. E eu fico feliz porque essas pessoas, elas decidiram continuar avançando. Essas pessoas, elas decidiram continuar crendo. Elas decidiram continuar buscando Jesus. Elas decidiram continuar se alimentando, se fortalecendo. Essas pessoas, elas decidiram continuar servindo. E ainda que frustrado e decepcionado por pessoas, essas pessoas decidiram continuar amando. E como é bom ouvir testemunho de pessoas que passaram por tantas tribulações, por tantas aflições, mas ainda assim decidiram continuar seguindo em frente. Continuar acreditando. E infelizmente, essa não é a realidade de muitas pessoas.
Porque quantas pessoas, diante de certas circunstâncias, decidiram parar, se excluir, se isolar, dar uma paradinha para curar suas feridas, para deixar o sangramento estancar. É muito normal, diante de um momento de dor, a gente sentir a situação. É muito normal isso. Cada um de nós que já perdeu algo, que já passou por alguma situação frustrante, é normal sim sentir dor. Eu seria hipócrita se eu não dissesse isso. A dor vem, os sentimentos estão aí. Mas a gente foi alimentada umas semanas atrás sobre a dracma perdida. E como aquela palavra ministrou a minha vida e ainda ministra até hoje. Diante de uma perca, de um dano, o que nós precisamos é lançar luz sobre a situação. E ao lançar luz sobre a situação, nós vamos realmente enxergar aquilo que está escondendo o que está perdido. Aí, lançando luz sobre a situação, nós vamos conseguir tirar os escombros, tirar o que foi retaliado, tirar o que não presta, tirar o que está escondendo o que realmente tem valor. Nós precisamos realmente procurar o que se perdeu. O que nós não podemos e não devemos achar normal é parar. É normal sentir a dor, mas ainda que a dor venha, não se permita parar. Diante da dor, lance o fundamento correto. Diante das percas, lance o fundamento correto. Porque, como eu falei, as pessoas estão aí perdidas, porque ele não tem um fundamento constante, mas é um fundamento inconstante que muda a cada citação. Hoje eu penso algo, amanhã alguém fala alguma coisa, e até mesmo. Então, vou pensar assim agora. Poxa, que massa aqui. Então, vou ser dessa maneira. Estão perdidas como ovelhas sem um pastor. Mas nós temos o fundamento correto. E nós podemos lançar diante dos danos e das perdas que se levantam, diante da nossa própria vida, para criar em nós uma base forte, para permanecermos inabaláveis diante do dia mau, diante das situações que se levantam. Quantos brilhos, quanta luz está escondida, quanto brilho está se apagando. Eu não sei se você está me entendendo. Quando aquela mulher perdeu algo que era muito valioso, ela lançou luz, mas quanta luz tem se apagado, porque simplesmente algo não deu certo. Deixa eu tirar isso daqui. Quanta luz, quanto brilho tem se apagado, porque coisas não dão certo. Quanto brilho tem deixado de ser refletido, porque você foi colocado de lado, se achou colocado de lado. Quantos talentos estão escondidos, se perdendo. Quantas promessas que não estão se cumprindo. Quantos propósitos que estão paralisados, porque o brilho está escondido. Porque você não lançou luz sobre a situação. Porque você não lançou luz sobre a tua alma. Porque você não deixou refletir a verdade para descobrir os escombros que realmente estão impedindo de você enxergar onde está o verdadeiro valor. Lance a luz. Lance a luz sobre a tua alma. Lance a luz sobre as situações. Remova os entulhos e se permita retomar aquilo que se perdeu. Eu acho interessante o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela já tinha perdido as vezes que ela tinha
buscado solução para o problema dela. Eu acredito que a multidão que seguia Jesus em busca de um milagre até entenderia o posicionamento daquela mulher se ela dissesse: eu não vou atrás de Jesus. Porque ela ouviu falar. Então alguém provavelmente falou de Jesus, ou ela ouviu o povo falando na rua. Ou ouviu em algum momento da vida dela que Jesus havia curado e agora estava na cidade. Não sei qual foi a situação que ela ouviu, mas ela ouviu falar que Jesus curava. Aquela mulher, ela já tinha tido muitas negativas na medicina, da ciência. Já tinha tido muitas negativas de pessoas. Já tinha tido muitas negativas da própria religião. Então, seria muito compreensível entender ela não sair de casa para ir atrás de Jesus. Já tentei de tudo. Mas aquela mulher, ela perseverou na esperança. Aquela mulher, ela decidiu seguir em frente. Ela poderia ficar em casa, olhando a situação dela, olhando o sangue escorrer, vendo o sangramento, esperando que ele estancasse sozinho. Igreja, há sangramentos que não são estancados de uma forma natural, mas apenas quando a gente toca em Jesus. Talvez você ainda esteja nesse estágio de ficar em casa esperando o sangue estancar. Eu acho que chegou o momento de você se levantar e tocar em Jesus. Pode ser doloroso prosseguir. Pode ser doloroso ainda continuar trilhando o caminho, tendo que lutar contra as lembranças e contra os sentimentos. Parece que cada passo que a gente vai dando, a gente se lembra das coisas que passou. Parece que vem como um flash, né? A gente vai andando e vai lembrando. Mas continue dando os passos. Um dia serão só lembranças e você já terá avançado bem à frente. Aquela mulher, ela poderia ter dito para si mesma: poxa, é doloroso para mim ter que sair daqui. É muito arriscado para mim sair de casa. Além do medo que ela poderia estar sentindo de ver repetidos resultados negativos que um dia ela teve. Talvez na sua mente a preocupação veio dizendo assim: eu não vou conseguir. Aquelas pessoas que estão caminhando com Jesus já estão tão avançadas no caminho, já estão tão mais na minha frente. Eu vou chegar lá agora, vou ficar meio que um peixe perdido no meio lá do mar. Vou ficar perdido no meio daquele povo que já está bem à frente com Jesus, que já está caminhando com Jesus, já vem de uma peregrinagem com Ele há tanto tempo. Será que eu vou conseguir passar por essa multidão e tocar em Jesus? Quantas preocupações não poderiam ter chegado na mente daquela mulher? E uma das citações, pensamentos que eu acho que ela teve foi: poxa, é doloroso sim, para mim ter que sair, o meu corpo já está em falência. Está se esvaindo o sangue e o corpo da pessoa dói com isso. Eu fico imaginando como arriscado seria ela desmaiar, ela passar mal, ou até mesmo ser linchada pelo povo, por ser tida como uma pessoa impura no meio da multidão por conta daquela hemorragia. Mas eu acredito que o que motivou aquela mulher a seguir em frente foi saber que muito mais doloroso e muito mais arriscado seria ela ficar em casa do que tocar em Jesus. Por mais que ela estivesse olhando a situação dela e vendo que era doloroso seguir em frente, ela imaginou: é muito mais doloroso ficar aqui com essa dor. É tão quanto arriscado, porque se eu for pode doer, mas se eu ficar já está doendo. Se eu for pode ser arriscado, mas aqui eu também corro o risco de morte. Então, pode ser que dessa vez dê certo, mas pode ser que também que não dê certo. Mas essa pode ser a minha única verdadeira chance. E eu não posso deixar isso para trás. Seguir em frente para aquela mulher, naquele momento, foi um questionamento. Mas ela disse:
Se eu ficar, está ruim. Se eu for, pode dar ruim. Mas existe outra possibilidade, pode dar certo. Então, eu não posso desperdiçar essa chance. E eu vou seguir em frente. Assim como aquela mulher, nós não podemos deixar que a dor, que o sofrimento e que o dia mau nos domine. Nós não podemos deixar que a amargura faça a gente começar agora a reclamar de Deus. Há muito mais além daquilo que a gente está passando. Qualquer um de nós pode começar a dar desculpas para ficar amargurado, para ficar rancoroso, para ficar retraído. A nossa mente ela é muito ágil em dar desculpas. A nossa alma ela é muito habilidosa em criar situações em que nos colocam numa condição de eu não posso. Mas essa atitude só vai fazer com que a gente fique desencorajado em prosseguir. Diga para si mesmo, ainda que perseguições venham contra mim, eu posso avançar, eu posso seguir em frente. Essa tribulação, ela não pode te destruir. Essa situação, ela não pode acabar com você, porque você tem um Deus que guerreia contra você. Eu queria que, por favor, coloca Jó, capítulo 19, verso 25 ao 27. Bem rapidinho. Jó, que fala, eu vou ler para adiantar. Quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive. Olha só, Jó, diante de tanta situação acontecendo com ele, disse, quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive e que um dia, por fim, ele vai se levantar sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver decomposto, ainda assim, em meu corpo, eu verei a Deus. Eu verei por mim mesmo e eu verei segundo os meus próprios olhos e o meu coração anseia muito por esse dia. Ainda que por fora o meu corpo esteja se corrompendo, ainda que por fora as situações venham me pressionando, ainda que por fora as situações venham trazendo tristeza e dor sobre a minha vida, mas Jó falou que por dentro, o coração dele ansiava viver aquilo que Deus ele tinha para ele. O desejo de Jó era ver se cumprindo o plano de Deus para a vida dele. Ele desejava aquilo que Deus ele tinha para ele, ainda que a situação estava lá, meio que balançando o corpo dele, mas por dentro ele estava lá reanimado. E é justamente isso que fala aqui, em 2 Coríntios 4, no verso 16, que ele fala, portanto, assim como Jó disse, está tudo ruim, perdi meus filhos, perdi casa, perdi tantas coisas, estou aqui enfermo, mas eu não desanimo. E ainda que o nosso corpo exterior esteja se desgastando, o nosso homem interior está em plena renovação. Quando a gente não se deixa bater pelo que se levanta fora e começa agora a reagir segundo aquilo que está dentro, a gente não desanima. A gente não se deixa bater. O nosso interior, ele está em plena renovação. A graça está lá, se movendo, nos fortalecendo, nos aperfeiçoando. Em meio às fraquezas está lá o poder de Deus nos aperfeiçoando dia após dia. Pois as nossas aflições que são leves e passageiras, elas estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Sendo assim, nós não olhamos, nós não ficamos presos, nós não fixamos nossos olhos naquilo que nós estamos vendo, mas naquilo que nós não estamos vendo, pois aquilo que é visível vai passar, mas aquilo que não vemos é eterno. Chegou a hora da gente se levantar, lavar nosso rosto e enxergar os novos dias que estão à nossa frente. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela decidiu olhar para frente, mesmo com dor, porque ainda que fosse doloroso, não era o fim dela. Pare de remendar os curativos em cima das suas feridas, porque elas não vão sarar desse jeito. Pare de ficar se lamentando, porque mais que você esteja ferido, Deus ainda está no trono. Por mais que você esteja ferido, você ainda está vivo. Por mais que você tenha sido ferido, mas o Senhor ainda pode direcionar os teus dias se você assim permitir. A nossa vida ela não acabou simplesmente porque houve um tropeço. A nossa vida não acabou, a nossa jornada não chegou ao fim, porque simplesmente situações se levantaram contra a nossa vida. Ainda podemos nos levantar e continuar seguindo em frente. Você ainda pode se levantar em meio a situações e continuar seguindo em frente. E entenda que com as dores talvez você não consiga funcionar como funcionava agora antes. Eu sei que quando as dores vêm, fica um pouco difícil a gente funcionar como funcionava antes, como costumava funcionar. Fazer as coisas da forma como a gente
continuar a fazer. Vou dar um exemplo prático. Um jogador, quando ele distende o músculo, ele não vai ter tanta habilidade de jogar uma bola porque está com o músculo distendido de maneira nenhuma. Então as dores, elas vão nos deixar limitados. A dor realmente, aquilo que a gente sofreu, vai trazer um pouco de limitação para nossas vidas. Ela vai sim mexer um pouco com as nossas habilidades. A princípio vai ser um pouco difícil, mas saiba de algo, Deus ele não está preocupado com a nossa performance. Deus ele não está preocupado com as nossas performances, não. O que Deus ele quer é que nós nos ousamos, que nós nos permitimos, ainda que limitados, ainda que passamos por muitas dores, que o poder dele seja revelado por meio de cada um de nós. O que Deus ele quer é isso. Deus ele não quer uma boa performance, que você chega aqui mostrando que está com a bola no peito. Não, o que Deus ele quer é que ainda que na sua fraqueza, o poder dele seja aperfeiçoado, gerando força em você, para te fazer prosseguir. Porque é na nossa fraqueza que a força dele vai ser revelada. É quando estamos enfraquecidos que ele vai nos fazer forte. É dele a força que nos faz levantar. É dele a força que nos faz vencer. Você pode ficar de pé. E é com ele que você vai conseguir sair desse lugar de dor. É na força de Deus que você vai conseguir sair desse lugar de aflição. É na força de Deus que você vai conseguir se levantar. E é na força de Deus que você vai conseguir andar. É na força que Deus ele gera em você que você vai conseguir seguir em frente. E quando nós cruzamos cada uma dessa porta, cada um de nós cruzou essa porta aqui, saiba de algo, o inferno ele estremeceu. O inferno se abalou, porque ele viu que nós estávamos continuando, seguindo em direção ao propósito que Deus ele tem para nossas vidas. Que nós não nos deixamos abater, que nós não queremos ficar para trás, mas nós queremos prosseguir. Quando você cruzou essas portas, quando você ligou nesse YouTube para ouvir essa palavra, você estava dizendo para si mesma, ainda há uma oportunidade. Eu ainda posso seguir em frente, eu ainda posso ser alimentado, eu ainda posso ser fortalecido, eu ainda posso receber ajuda, eu ainda posso receber força do céu para continuar seguindo em frente. E nessa noite, Deus ele te chama para seguir em frente. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.